mais correto do que dizer eu imagino é eu compreendo que possas estar a sentir. Porque imaginar o que a pessoa está a sentir, eu acho que é sempre extremamente difícil. Porque por mais que a gente imagine, a realidade é um bocadinho diferente. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Princípio Ativo, um podcast onde falamos de empatia como princípio transformador da saúde e da vida. Hoje vamos falar do papel da nossa imagem e da nossa atitude na relação com os outros. E o meu convidado é o Ricardo Vidal, que nasceu no ano de 89 em Vila Nova de Gaia. Considera-se uma pessoa apaixonada pela vida, mesmo após alguns desafios externos que a vida lhe proporcionou. É uma pessoa curiosa, o que o levou a estudar sobre o comportamento humano. Adora o desporto, razão pela qual continua ligado ao futebol através da formação. Considera-se uma pessoa gentil, atenta e empática. E eu acrescento que é uma pessoa que aceitou aqui o convite para fazer um mergulho no seu autoconhecimento, de uma forma reflexiva e profunda. É muito assertivo e é um excelente comunicador. Ricardo, obrigada por estares aqui. Obrigado, Ana. Boa. Eu sei que já estás cansado de partilhar a tua história, ou pelo menos já a partilhaste muitas vezes, mas também sei que o teu testemunho tem muito impacto para as pessoas que o ouvem e acho que pode ser aqui um ponto de partida interessante para a nossa conversa. Queres partilhar um bocadinho o que é que te aconteceu e qual é aqui a tua história? Sim. Resumidamente, em 2009 sofri um acidente de automóvel, na qual resultou um incêndio e o que me levou a ficar com sequelas que são bastante visíveis. Pronto, e este processo foi um processo longo, demorado, onde passei quase 8 meses de internamento hospitalar, mais um grande tempo de tratamentos contínuos, já pós-alta, com transferências hospitalares, passei por 3 unidades hospitalares, tive 23 dias em coma induzido, sofri amputações, pronto, houve uma conjuntura de desafios que se proporcionaram após esse acidente. Ok, que papel é que tu achas que a empatia foi tendo neste processo? Foi tema, não foi tema? Foste sentindo que as pessoas eram empáticas, não? Que papel é que isto foi tendo? Olha, a empatia teve um papel crucial. Claro que não se abordava tipo ser empático, pronto, era algo que acontecia naturalmente, mas não era referido como empatia. Hoje em dia já se fala muito mais em empatia, pronto, na altura não se falava nesse processo. E foi crucial, houve empatia, não houve empatia, por exemplo, com as unidades, nas unidades hospitalares, com equipas de enfermagem e profissionais de saúde, não só os médicos e enfermeiros, e eu acho que a empatia teve um papel muito importante, porque as pessoas sabiam lá estar, sabiam ouvir, sabiam estar presentes, ao invés daqueles posicionamentos menos empáticos que algumas pessoas tiveram, que era, não pense nisso, deixa lá estar e tal. E às vezes não entendiam que a necessidade que eu tinha de falar, de expor, mesmo que ainda não estivesse muito bem organizado no meu pensamento, era fundamental. As pessoas darem esse espaço para ouvir, tentarem perceber, tentarem. Eu acho que sentir é difícil. Muitas das pessoas diziam: eu não consigo imaginar o que tu passaste, eu não consigo imaginar o que é estar no teu lugar. É verdade, nós nunca conseguimos, não é? Por mais leve que seja o caso, nós nunca conseguimos. Às vezes achamos que sim, mas acho que isso é uma certa arrogância das pessoas acharem que conseguem sentir o que a outra pessoa está a sentir, mas essa disponibilidade de
tentar perceber o que é que eu estava a sentir, de que forma é que estava a sentir, foi fundamental, porque ajudava a aproximar. Estava-te a ouvir e estava aqui a pensar. As pessoas dizem muitas vezes isso, não é? Que imaginam ou que não imaginam o que estamos a passar, Sim. que deixa lá, vai ficar tudo bem. Porquê que isso não é empático? Acho que há aqui uma intenção de... Sim, há uma intenção, mas eu acho que mais correto do que dizer eu imagino é eu compreendo que possa estar a sentir. Porque imaginar o que a pessoa está a sentir, eu acho que é sempre extremamente difícil. Porque por mais que a gente imagine, a realidade é um bocadinho diferente. Não é? Eu, por exemplo, quando tive o acidente, eu imaginava mais ou menos como é que estaria, mas depois a realidade é completamente diferente. E estamos a falar de um caso individual. Mas sim, eu acho que posso concordar contigo. E se alguém te disser assim, e também também me pergunto muitas vezes a mim, não é? Olha, não compreendo. Isto pode ser empático? Pode. Eu acho que até um sinal genuíno da pessoa dizer eu não compreendo e está tudo certo. Agora, depois cabe à pessoa decidir, e a nós também, se quer fazer o exercício de tentar compreender, não é? Porque há pessoas que se calhar até são um bocadinho flexíveis e dizem eu não consigo compreender, mas tentam ao menos perceber o outro lado, e há pessoas que dizem não consigo compreender e está feito. Pronto. E aí se calhar eu, tendencialmente, quando noto que existe uma pouca flexibilidade do outro lado, remeto-me ao silêncio, porque não vale a pena estar ali escacar de pedra, não é? E diz-me outra coisa, tu estavas a dizer que era impossível as pessoas colocarem-se completamente no teu lugar, no meu lugar, no lugar de qualquer pessoa. Então a empatia não existe? Não, eu acho que existe. A empatia é este exercício de tentar compreender o outro lado, não é colocar-se mesmo no outro lado. E eu digo que isso é impossível, porque eu posso passar exatamente a mesma situação que tu, mas logo à partida eu tenho um grupo familiar que pode ser aproximado do teu, mas é diferente. Portanto, isto vai gerar um tipo de suporte diferente daquele que é o teu. Portanto, isto vai gerar também uma forma de pensar diferente da tua. Portanto, eu considero que é impossível, a empatia não é impossível, a empatia é um exercício que se faz. Concordo muito contigo. E já sabes que eu vou sempre provocando, já estás habituado. Sim. Olha, sei que escreveste um livro sobre a tua história, sobre esta história que partilhaste connosco. De que forma é que escrever o livro te ajudou no teu processo de autoconhecimento, também de recuperação? E já agora, qual é o livro? Sim. O livro chama-se Viver com Alma, da Cool Books, que é uma chanceler da Porta Editora. Ora bem, como é que isto me ajudou, o livro, neste processo? Eu acho que ajudou-me a dar sentido à coisa. Quando digo a coisa, aquilo que me aconteceu, por vezes senti em alguns momentos falta de rumo, falta de sentido. E pronto, eu nunca fui uma pessoa que me fechasse muito, portanto eu falava da minha história até bastante aberta, às vezes até tinha que controlar porque a minha disponibilidade era tal que as pessoas até ultrapassavam por vezes aquilo que é para mim o respeitável. Faziam-te perguntas à vontadinha. À vontadérrima. Havia coisas mesmo que eram descabidas e eu compreendo, lá está, é tal curiosidade das pessoas, compreendo mais se for uma criança porque tem a capacidade de inibir algumas questões maior, de adultos era assim um bocado mais constrangedor, mas pronto, aconteceu. Mas referente ao livro, isto ajudou a atribuir sentido, ajudou também a organizar e a analisar melhor, com uma maior distância
a situação. Eu também fui fazendo isso porque tive muito tempo internado, muito tempo isolado, muito tempo de solidão, e deu-me espaço para fazer este exercício sem condicionamentos. Portanto, eu quando queria chorar, chorava, quando queria rir, ria, e pensava de tudo e mais alguma coisa. O livro ajudou a organizar no sentido de passar a mensagem como eu gostava de a passar. Quando eu me abria com as pessoas era no sentido de normalizar, de ver, ok, foi uma situação que ocorreu, foi uma situação dramática, mas não tem de ser um drama toda a vida. Pronto, e eu disponibilizava-me a abrir e a contar a minha história nesse sentido. O livro foi um desafio para tentar organizar e alcançar esse mesmo propósito. E que eu acho que cumpre muito bem e aconselho toda a gente a ler. Em que medida é que tu achas, relacionado com isto de escreveres a tua história e decidires partilhá-la, que o facto de nós partilharmos o que nos acontece, a nossa história, pode ser uma ferramenta de empatia? Ok. Pronto, isso, antes de falar da empatia, deixa-me acrescentar que acho que é sempre ótimo nós escrevermos ou falarmos sobre a nossa história, quanto mais não seja para realizar o processo catártico, não é? Para aliviar, pronto, acho que é fundamental. No exercício da empatia, eu acho que tem uma missão extremamente importante, porque se eu não falar sobre a condição, como é que a pessoa algum dia poderá entender, não é? Por exemplo, muitas das abordagens que nós estávamos a falar, das curiosidades que as pessoas faziam perguntas, prendia-se precisamente à falta de conhecimento. As pessoas não sabem o que é uma pessoa queimada, porque se calhar, não sei, ia apontar um número, mas vou evitar. Mas quase toda a gente já se queimou com água, pronto, queimadura leve ou mais profunda. Eu acho que quase toda a gente já teve uma pequena queimadura. E não tem ideia de quão maior for a extensão e a profundidade, maior é a complexidade a nível de tratamento. Quando eu disse às pessoas que tive que ficar 23 dias em coma induzido, as pessoas, mas porquê? Porque as dores eram horripilantes e era insuportável e eu não resistia a viver com aquela dor. Eu morria em choque. Sei lá, a nível de transplantes da própria pele, tirarem um bocadinho de pele, colocarem numa máquina para estender essa pele, para colocar depois os tratamentos de balneoterapia, que eram tratamentos bastante dolorosos. Portanto, eu se não falo sobre isto, as pessoas não entendem, e esse processo empático fica débil. Claro. O que também, de certa forma, nos responsabiliza, não é? Ou seja, às vezes pedimos compreensão, pedimos empatia, mas não nos disponibilizamos a partilhar o que sentimos, não é? Isso. Não responsabilizar no sentido de apontar o dedo, a culpa é tua porque não são empáticos contigo, mas traz-nos aqui outra consciência, não é? Sim. Aliás, mesmo estas conversas no âmbito do podcast têm muito isto, é este intuito de nós falamos de empatia como uma palavra da moda, não é? Qualquer pessoa fala de empatia sem pensar muito o que é que isto significa e parece-me, não sei se concordas, que tem que ser uma decisão tomada de forma consciente, não é? Não é um esforço, no sentido de eu tenho que me esforçar para ser empático, mas há qualquer coisa que eu tenho que fazer para isso, não é? Sim. E bidirecional. Sim. Boa. Quando se fala de empatia, lá está, a definição que toda a gente tem na cabeça e perto da boca é colocar-se no lugar do outro. Contudo, às vezes, estes olhares, esta curiosidade, como tu dizias, podem ser um bocadinho desconfortáveis, não é? Certo. Partilho contigo também que, sei lá, agora que recomecei os tratamentos, o cabelo caiu, é impossível eu ter um dia em que não há ninguém que olhe para mim, não é? Há pessoas que acham que é opção, há outras que não, há outras que abordam com
muito pesar, deve estar muito mal, não é? Mas isto para dizer que a nossa imagem, a nossa atitude, a forma como nos apresentamos, parece-me que pode influenciar um bocadinho também a forma como nos relacionamos. Sim. Como é que tem sido para ti lidar com esses olhares? Se calhar de forma diferente ao longo do tempo, não sei. Sim, ao longo do tempo foi diferente, naturalmente. Hoje em dia é uma coisa banal. ahm, Numa fase inicial era algo que me causava por vezes desconforto, não é? Porque houve abordagens, como tu referiste, umas mais leves de reconhecer, outras um bocadinho mais pesadas, que eram essas que eu menos gostava. E depois percebi que a forma como a postura que eu mantinha, a atitude que eu tinha perante as coisas, também tem uma influência muito grande. Desde logo de permitir ou não esse tipo de abordagens. Pronto, se calhar antes eu adotava uma postura mais frágil e acabava por atrair aquilo que eu não gostava. Depois, com o tempo, fui percebendo, fui ganhando um bocadinho de autoconfiança, e a forma como nós também nos vemos a nós, não é? Porque eu tenho uma história curiosa e acho que posso partilhar aqui relativamente aos olhares, que eu já partilhei e eu acho que já ouvi isso várias vezes, mas acho que pode ser importante. Uma vez eu saí com um amigo, nós conhecíamos do café, e eu precisava de ir a um shopping e disse, olha, queres-me acompanhar? Pronto, e ele disponibilizou-se, disse lá, que bom e tal, pá, nunca pensei que me convidasse. Pronto, eu estava assim um bocado satisfeito com o convite, até entrarmos no shopping, e o shopping trouxe-nos pronto, aqueles olhares que acontecem. Eu sei que entro num espaço, é inevitável, as pessoas olham, ficam curiosas, ficam a imaginar o que é que deve ter acontecido. Só que isso para mim já é tão natural, que eu ia com um objetivo e ia completamente distraído, alienado a esses olhares. Mas essa pessoa que foi comigo disse, olha, desculpa lá, eu tenho que te fazer uma pergunta. Tu não vês as pessoas olharem para ti? E eu disse, sim, eu vejo. E isso não te incomoda? Eu disse, pá, não. Opá, é que eu... Estamos a falar de uma pessoa com uma estatura baixa e um bocadinho acima do peso, e que para ele é uma coisa que não é bem aceitada. E ele confessou-me que, pá, eu por acaso sei que vou contigo e que as pessoas estão a olhar para ti, porque se eu visse esses olhares e se eu imaginasse fosse para mim, quer dizer, eu passava-me aqui no meio do shopping. E eu disse-lhe assim, pá, eu percebo. E ele, mas a sério, não te está a incomodar? E eu disse, não, olha, o Ronaldo, se entrasse aqui dentro, as pessoas não iam olhar. E ele, claro, é o Ronaldo. Eu disse, pronto. Mesma coisa. E ele disse, mas estás a querer comparar ao Ronaldo? Eu já não lhe respondi mais, fiquei só a sorrir. E ele, mas estás a falar a sério ou estás na tanga? E pronto, a coisa ficou assim. Mas isso para dizer, a forma como nós nos vemos também vai influenciar esses tais olhares. E se calhar para nós também podemos entrar num processo empático. Porque é que a pessoa está a olhar assim? Será que ela alguma vez tinha imaginado estar no meu lugar? Como é que ela se calhar poderá estar a pensar, se eu estivesse naquele lugar, como é que eu conseguiria? Se calhar não conseguiria. Certo. Embora eu percebo mesmo bem, e tu sabes que é um tema que me diz imenso e que eu vou lendo e investigo e estou sempre a tentar pensar como é que se podia fazer diferente, mas eu reconheço o desafio que é no dia-a-dia, não é? Há coisas que são meias imediatas, não é? Que tu nem controlas bem, que não passa propriamente pela consciência, mas o que é que nós poderíamos dizer às pessoas que poderiam fazer diferente? Já que este olhar pode ser de curiosidade, que estas coisas que dizem podem ser com boa intenção, o que é que as pessoas poderiam fazer diferente? Se é que poderiam. Pois, essa é a pergunta para 1 milhão de euros, não é? Eu não sei, eu acho que eu podia dizer assim, as pessoas terem a curiosidade e a generosidade de se tentarem aproximar de uma forma cordial e respeitosa,
Mas o que é o respeito? O que é, quais é que são os limites da curiosidade? E as pessoas são todas diferentes. E eu acho que se também remássemos todos para o mesmo caminho, hoje em dia nem estávamos aqui sequer a refletir sobre este tema. Eu acho que mais do que as pessoas fora, eu acho que é um trabalho muito nosso. Nós temos uma responsabilidade muito grande de saber lidar com essa situação. As outras pessoas, nem todas vão saber lidar connosco. Cabe-nos a nós decidir se queremos que as outras pessoas queiram lidar connosco, genuinamente, não é? Ou não. E se nós quisermos mostrarmos essa abertura, nós próprios também aproximarmos das pessoas, falarmos sobre a situação, mas Não achas que que pode ser por vezes um peso acrescido? Ou seja, tu já tiveste que certo. lidar com todo o impacto, não é, do que o acidente teve na tua vida. Ainda tens que ser tu o empático e o compreensivo? Eu compreendo a questão do peso. A questão é que eu às vezes também o sinto. A questão é quando é que eu estou disponível e quando é que não estou disponível. E respeitar-me. Ok. Há dias que não me apetece ser empático com determinadas situações. E está tudo bem. Eu vou ter uma atitude e um comportamento completamente diferente de quando quero ser empático e quero falar sobre a minha situação. Agora, quando eu acho que as pessoas ultrapassam limites que para mim são impostos com limites de respeito para com o outro, se eu sentir que essa pessoa não tem a capacidade nem está disponível sequer para tentar entender, eu vou adotar uma postura completamente diferente e uma atitude completamente diferente. Que é uma mistura entre sensibilidade, não é? De perceber até onde é que eu posso ir, até onde é que eu quero ir, mas também de uma certa assertividade e de pôr limites, Certo, não é? é isso. Até onde é que eu consigo. Isso. É completamente isso. Boa. Que é para não sentir, se calhar, tanto esse peso, nós não temos que levar isso como um peso. Nós fazemos porque achamos que desta forma podemos construir uma sociedade mais capaz, mais conhecedora das situações e capaz de lidar com situações, pronto, extremas. Boa. Mais concretamente no teu percurso na relação com hospitais, com profissionais de saúde, há assim algum momento em que tu tenhas sentido que um gesto, uma atitude, tenha feito toda a diferença? Seja ela com impacto positivo ou negativo? Sim. O sorriso. Ok. E eu falo isto, parece uma coisa trivial, mas Há bocado eras o Cristiano Ronaldo, agora és Miss Portugal. É isso? não, a questão é, o sorriso para mim fez toda a diferença, porque quem esteve em unidades de isolamento ou tratamentos com algum grau de complexidade entendem que os profissionais têm que usar máscara, não é? Nós reconhecemos, pronto, por causa de uma situação pandémica, que as máscaras trouxe um desafio enorme na comunicação e na relação. Quando estás numa situação de grande vulnerabilidade, que foi o que me aconteceu quando estive internado, e que às vezes, em determinadas situações, eu recordo-me de uma, até relacionada com as cirurgias mais recentes, que se prendia com um estado de confusão mental. Pronto, estava sobrecarregado de medicação, tinha acordado de um coma induzido que eu não estava preparado nem consciente de que isso podia ser uma situação que pudesse ocorrer. Portanto, eu acordo super alterado, as pessoas a tentarem me acalmar, mas eu não conseguia entender. E o que me baixou a guarda foi uma profissional contra protocolos, baixa-me a máscara, sorri e começa a falar comigo calmamente.
E foi esse momento que eu, ok, está aqui uma pessoa que me está a querer compreender. Quer dizer, eu hoje estou a tentar racionalizar a situação, mas na verdade, na situação, foi algo que aconteceu tipo automático, tipo clique. Foi baixar a máscara, o sorriso. Ah, e depois fui percebendo ao longo do tempo que eu me relacionava melhor com os profissionais que sorriam do que com aqueles que não sorriam, ou por insatisfação das condições laborais, ou o que quer que seja. Essas pessoas sorriam menos, os tratamentos eram menos eficazes, que eu próprio também não estava tão disponível para essa pessoa. Ok. Então, acredito que no no teu processo de recuperação tenha havido muitas competências técnicas que fizeram toda a diferença, obviamente, todos os procedimentos aos quais foste sujeito, mas dirias que essa atitude, lá está, neste caso o sorrir, também teve o seu impacto? Sim, não só. Eu acho que, falando assim numa conjuntura de competências, estamos a falar em competências humanas. Sei lá, ter eu recordo-me da primeira vez que recebi um beijo, depois de ter o acidente, e de uma profissional de saúde. Quer dizer, e eu olhava para a minha pele, olhava para o meu estado, era uma coisa que me incomodava, nem sequer conseguia imaginar uma pessoa, outra pessoa no meu lugar e eu no lugar dessa pessoa, como é que eu lidaria com isso? E depois ser alguém que conta protocolos, decide baixar a máscara, dá-me um beijo, e isto aproxima. E estamos a falar de competências humanas que ultrapassam as competências técnicas. Pronto, relativamente às competências técnicas, também não sou ninguém para se colocar em causa, porque não tenho o conhecimento suficiente para. Mas quanto às competências humanas, tenho opinião. Certo, sim. E é interessante trazeres isto, não é? Que às vezes é preciso, lá está, ter a coragem de fazer um bocadinho diferente, Certo. não é? E essa proximidade fez a diferença, assim como a falta dela te fez desinvestir de alguns tratamentos, Sim, não é? sim. Até porque, por exemplo, estava agora a beber água e acabou por despertar aqui uma memória. Ahm, eu necessitava muito de hidratar, tinha que beber muita água. E é verdade que eu numa fase inicial não fazia, porque depois há uma vontade de urinar, tinha que andar a pedir. E pronto, são coisas simples, mas que levou o seu tempo a assimilar. As primeiras vezes que me diziam, eu recordo-me de uma senhora que me dizia: Ricardo, tens que beber água. A minha vontade de beber água era nenhuma. Porque, pronto, lá está, esta abordagem era de tal forma arrogante que, pronto, eu, ok, fez tenho. Até posso beber um bocadinho e dava um gole só para acalar e não continuava. Até alguém ser mais humano e falar um bocadinho mais, explicar a lógica de beber água e depois até passei por um momento que já abusava na quantidade de água que bebia. E é curioso isso, porque é o que tu dizes, são subtilezas muito subtis, repito-me, não é? Porque, sei lá, podem dizer assim: Ricardo, era importante beberes água. Ou dizerem-te: tens que beber água, parece que te desconsideram no processo, Sim, não é? Que tu não sabes sim. o que é para fazer. Achas que a forma então como nos apresentamos tem influência na forma como nos relacionamos? Certo, tem. Tem, Até não é? pela forma de vestir, não é? Eu não sei quanto a ti, mas a mim acontece-me imenso, sei lá, quando estou nos campos de futebol com roupa mais esportiva, até me identificam como tendo menos anos Ok. do que quando me visto de forma mais formal, aumentam os anos. Eh, Aumentam os anos em relação àqueles que eu realmente tenho. Portanto, isso tem sempre impacto, a forma como nós nos apresentamos, sim.
Alguma vez sentiste que tinhas que compensar a aparência, a forma como as pessoas olhavam para ti, com... Eu acho que já vou orientar a resposta, mas com uma atitude diferente, com humor, com outras formas de expressão? Sim, aliás, o humor é uma coisa que me desperta imensa curiosidade, porque para além de ser uma estratégia de coping, como dizem os psicólogos, Esses. o humor, esses, o, o humor foi facilitador até no processo de aceitação. Pronto, e o que eu fazia era piadas para, por vezes, quebrar o gelo em relação àquelas pessoas que vinham com aquele ar mais pesado e pronto, e tornava a coisa mais leve, não é? Se eu não me rir de mim, vai ser difícil de lidar quando as pessoas se rirem para mim, não é? Porque eu vou achar que não se estão a rir para mim, mas estão-se a rir de mim. Ricardo, estamos aqui a aproximar-nos do final. Se tu tivesses que deixar 3 dicas muito práticas para as pessoas que trabalham na saúde e não só, para trazerem mais empatia para o seu dia, o que é que dirias? Olha, isso é extremamente difícil. 3 dicas práticas para... Tipo, se quer ser empático, faça isto, não faça aquilo. Ok, fazer isso. Eu acho que ter uma curiosidade genuína de tentar compreender o que a pessoa está a sentir, flexibilidade para ouvir respostas diferentes e mesmo assim tentar compreender, talvez a aceitação. Eu gosto da palavra aceitação porque mesmo nessas pessoas, por vezes, aceitarem as condições onde estão, o que podem fazer, o que não podem fazer e aceitando isso, tendo a curiosidade e tendo a flexibilidade de ouvir respostas às vezes um bocadinho diferentes, acho que podem ser 3 palavras práticas para colocar. E por fim, sendo que o nome deste podcast é Princípio Ativo e que o princípio ativo é aquele que move, que gera ação, que gera um determinado efeito, qual é que é o teu? O que é que te move? O que é que me move? Olha, é a paixão pela vida. Boa. Acho que não há forma melhor de acabar. Obrigada, Ricardo. Tu sabes Obrigado, que és uma Helena. pessoa que me inspira muito, não é? E com quem eu aprendo sempre. E por isso poder trazer-te a este espaço num projeto que me diz tanto e poder chegar a mais pessoas com a tua história, assim, um cantinho muito grande no meu coração. Agradeço-te mesmo muito esta generosidade de partilhares a tua história, de estares aqui e de trazeres o teu olhar sobre a empatia, como te vês e como vês o outro. E obrigada mesmo. Chegando aqui ao fim, este foi o Princípio Ativo, o podcast que acredita que o detalhe não cura, ou pode não curar, também não está nas receitas, mas está nos encontros e pode fazer toda a diferença. Se gostaste, partilha, se te tocou, conversa sobre isto, se mexeu contigo é porque é importante. Até ao próximo episódio.